gente vai abordar sobre a fórmula geral da função, um exemplo no seu cotidiano e explicação de como usá-la. Nessa apresentação também a gente vai colocar exercícios para melhor entender e gráficos dessas funções. Bem, apesar da gente não perceber, as funções muitas vezes se relacionam com o nosso cotidiano. Acontece que muitas vezes as grandezas se relacionam de forma especial, e quando isso acontece, chamamos de função. Há diferentes tipos de funções e também diversas aplicações. Por isso, eu irei falar o primeiro tipo de função, que é a função constante. Ela é usada para representar grandezas constantes que não sofrem oscilações. Na função constante, todo domínio tem a mesma imagem. Além disso, essa função tem sua fórmula geral, que é f de x igual a c. X sendo o domínio, c sendo a constante de qualquer número dentro de um conjunto real, e f de x sendo a imagem. Um exemplo é a função f de x igual a 4. Podemos representar essa função graficamente. O gráfico da função constante é bidimensional e sempre será uma reta horizontal em relação ao eixo x. Isso acontece porque a imagem é constante. No gráfico, utilizamos as coordenadas do plano cartesiano x e y, x sendo o eixo das abscissas e o y os das ordenadas. O gráfico da função f de x igual a 4 é uma reta paralela ao eixo x, que intercepta o eixo y no ponto 0 e 4. A função afim é mais utilizada em situações cotidianas, sendo facilmente reconhecida por sua fórmula característica, f de x é igual a x mais b. Agora eu vou falar algumas situações cotidianas que ela aparece. Número de pães e o preço a pagar, número de questões de acerto em um teste que a nota que irá tirar, quantidade de quilômetros percorridos e o preço que irá pagar pelo táxi. Para saber se uma função é polinomial do primeiro grau, devemos observar o maior grau da variável x, que é o termo desconhecido, que sempre deve ser igual a 1. Nessa função, o gráfico é uma reta. Além disso, ela possui o domínio x, a imagem, que é f de x, e os coeficientes a e b. A fórmula geral da função afim, ou polinomial do primeiro grau, é f de x igual a x mais b. X é o domínio, f de x igual a imagem, a igual ao coeficiente e b igual ao coeficiente. Bom, agora eu vou falar sobre a função linear. A função linear é aquela em que b é igual a zero, sendo a sua lei de formação igual a função de x é igual a ax. Ela pode apresentar no seu cotidiano em diversas situações, como o crescimento da economia ou o salário de um trabalhador. A função linear tem sua origem na função de primeiro grau, f de x é igual a ax mais b. Trata-se de um caso particular, pois b sempre será igual a zero. Esse é um importantíssimo ponto da função linear. Agora vamos falar sobre a fórmula da função linear. A fórmula da função linear é f de x é igual a ax, onde o x sempre é o domínio, o f de x é a imagem e o a é igual ao coeficiente. E aqui do lado a gente tem um gráfico, onde a gente consegue entender melhor essa situação. Continuando os estudos de função linear, vamos para um exercício para fixar melhor essa matéria. Imagine uma competição na qual vence o piloto que conseguir percorrer a maior distância em uma velocidade constante de 90 km por hora. Considerando que o piloto conseguiu a façanha de permanecer à mesma velocidade durante 2 horas e meia seguidas, observe a tabela e o gráfico abaixo. Bom, aqui a gente tem a tabela, onde nós temos o tempo que o piloto percorreu e a velocidade. Como a velocidade é sempre constante, a velocidade e o tempo a velocidade não vai variar, vai ser sempre 90 e o tempo vai crescer. Então aqui no gráfico a gente tem aqui, no tempo, aqui embaixo, que marca até 2 horas e meia,
e a velocidade constante e formando assim a função linear. Vamos à análise do gráfico. Note que o comportamento do gráfico remete a uma função constante. A reta de cor vermelha é paralela ao eixo x horizontal. Então esse é o nosso estudo da função linear. Então, agora vamos falar sobre a função crescente e decrescente. Em primeiro plano, vamos falar sobre a função crescente. A função crescente consiste em uma função utilizada para representar grandezas crescentes, as que aumentam. Podemos utilizar como exemplo de utilização da função crescente a situação de um bom desempenho lucrativo em uma empresa. Dessa forma, ao longo do tempo, o faturamento cresce. Assim, podemos construir uma função do crescimento do faturamento ao longo do tempo. Já a função decrescente, que coloca em questão grandezas decrescentes, é aquela que diminui. A fórmula geral da função decrescente é f de x é igual a menos ax mais b, sendo x o domínio e f de x a imagem, f de x ou y, a imagem. Já na função crescente, o a é sempre positivo, o x continua sendo o domínio, f de x ou y a imagem. A fórmula geral da crescente é f de x é igual a ax mais b. Neste slide, temos um exemplo de como o gráfico basicamente funciona. À medida que os valores de x aumentam, os valores de y diminuem. Então, a função passa a ser decrescente. Função quadrática. É uma função muito utilizada principalmente nas áreas de engenharia e física. A gente consegue observar esse tipo de função em várias situações, como calcular o lançamento e o movimento de projéteis, como balas e foguetes. A gente consegue presumir o ângulo de reflexão dos faróis de carros e a gente também usa ela em movimento uniformemente variado, no quesito queda livre. A gente consegue identificar uma função do segundo grau quando o maior expoente é 2. O gráfico da função polinomial do segundo grau, ela sempre será uma parábola. A sua concavidade ela muda de acordo com o valor do coeficiente a. Sendo assim, se a é positivo, a concavidade é para cima, e se for negativo, é para baixo. A forma geral da função quadrática ou polinomial do segundo grau é fx igual a ax2 mais bx mais c, com x sendo o domínio, fx sendo a imagem, a sendo o coeficiente que determina a concavidade da parábola e b e c como coeficientes. Na questão a seguir, o enunciado diz: determine os valores de m para que a função f de x é igual a m menos 2 vezes x ao quadrado menos 2x mais 6. Admita as raízes reais. Para essa situação, a gente precisa ter em mente que delta é maior que zero. Então, com isso, podemos concluir que b ao quadrado menos 4ac é maior que zero. Aí a gente pode montar a conta que fica menos 2 ao quadrado menos 4 vezes m menos 2 vezes 6 maior que zero. No final da conta, temos m menor que 13 sobre 6. Então, o valor de m que satisfaz a condição exigida é m menor que 13 sobre 6. Função modular e função exponencial. A função modular liga elementos de um conjunto em módulos, que podem ser entre barras e sempre positivos. É também usada em várias áreas do conhecimento, como na química e na geografia, e normalmente é usada na comparação das temperaturas entre duas ou mais cidades, ou também na estatística delas. A função modular apresenta um módulo, que é um valor absoluto do número. O módulo é caracterizado por duas barras. Um exemplo do módulo é: módulo de x é igual a mais x ou módulo de x é igual a menos x. A fórmula geral da função modular é f de x é igual a x se x for maior ou igual a zero, ou f de x é igual a menos x se x for menor que zero. X será o domínio, f de x será a imagem, e menos x será o simétrico do domínio. A função exponencial é muito utilizada para representar grandezas que se multiplicam rápido. Um exemplo disso é o número de bactérias em uma colônia. Assim como mostra o gráfico,
Em um certo período de tempo, as bactérias se multiplicam muito rápido, por isso a função exponencial é ideal. E também porque a variável dela está sempre no expoente e a base sempre será maior do que zero e diferente de 1. Uma função só será considerada exponencial quando a variável x estiver no expoente em relação à base de um termo numérico. Se esse termo for maior do que 1, o gráfico da função será crescente, mas se o termo for entre 0 e 1, o gráfico da função exponencial é decrescente. A fórmula geral da função exponencial é f de x é igual a ax, sendo que a maior que 1 ou a maior que 0 e menor que 1. X é o domínio, f de x é a imagem e a é o termo numérico ou algébrico. Agora vamos resolver o exercício. Dada a função modular f de x igual ao módulo de 2 menos x menos 2, escreva a função sem utilizar o módulo nas sentenças. Para isso, precisamos saber que f de x é igual ao módulo de x. Isso equivale a f de x é igual a um sistema que depois iremos utilizá-lo para escrever a função sem os módulos. No enunciado, apresenta o módulo 2 menos x. Para resolver isso, precisamos igualar a zero. E assim x vai ser igual a 2. Agora, analisando a função, é necessário fazer x maior ou igual a 2, que será f de x igual a módulo de 2 menos x menos 2. Isso dará f de x é igual a menos x. Agora, do outro modo, é necessário fazer com x menor que 2. Isso dará f de x igual a módulo de 2 menos x menos 2, que dará f de x é igual a x menos 4. Então, para representar essa função sem utilizar o módulo, é necessário trocar esses números para o sistema. Então, isso dará f de x é igual a sistema de x e x menor ou igual a 2 e sistema de x menos 4 e x maior que 2. Função logarítmica. Ela é a função inversa da função exponencial, além de ser usada para diversas coisas no nosso cotidiano, como representar fenômenos em que os números eles adquirem valores muito grandes. Aí a função dela é diminuir esses valores. Aí ela é usada também na computação, na física e também na famosa escala de Richter, que nesse caso ela é usada para medir a amplitude de algum abalo sísmico e também é calculada a partir de uma função logarítmica. Nela, o domínio é o conjunto dos números reais maiores que zero e o contradomínio é o conjunto dos elementos dependentes da função, sendo eles todos os números reais. A fórmula geral da função logarítmica é f de x é igual a log x, sendo a base do logaritmo, f de x a imagem barra o logaritmando e x o domínio barra o logaritmo. No exercício a seguir, o enunciado diz: uma pessoa aplicou a importância de R$500 numa instituição bancária que paga juros mensais de 3,5% no regime de juros compostos. Quanto tempo após a aplicação o montante será de R$3.500? Nesse caso, envolvendo a determinação do tempo, junto com esses juros compostos, vai ser indispensável a aplicação do logaritmo. A fórmula que a gente vai estar usando para os juros compostos vai ser m é igual a c vezes 1 mais i elevado a t. Aí, de acordo com o enunciado, a gente tem m, que é o montante, que é igual a 3.500, c, que é a capital, que é igual a 500, i, que é a taxa, que é igual ao 3,5%, que convertendo isso para decimal fica 0,035 décimos, e t a gente não sabe. Aí, juntando tudo isso no cálculo que a gente, na fórmula que a gente falou lá em cima, dá 7. Aí, aplicando o logaritmo, a gente tem t é igual a 56,7. Ou seja, o montante de R$3.500 será originado após 56 meses de aplicação.
Agora, para finalizar, iremos falar sobre função trigonométrica. A função trigonométrica pode ser considerada uma função angular que está muito atrelada ao círculo trigonométrico e às funções seno, cosseno e tangente. Essas funções se caracterizam por relacionar medidas dos lados de um triângulo retângulo com as medidas dos seus ângulos, sendo as chamadas razões trigonométricas. No cotidiano, elas são muito utilizadas para se analisar fenômenos periódicos, tanto físicos quanto sociais, e também para o estudo dos triângulos em áreas como a engenharia e a física. Algumas de suas principais aplicações são a análise da claridade exercida pelo Sol em uma determinada área durante o ano, o fenômeno das marés ou variação de temperatura, e, por fim, o som dos instrumentos, que caracterizam um movimento ondulatório. Já aqui, podemos observar um gráfico que corresponde à função trigonométrica. Nesse gráfico, podemos observar 4 principais pontos: π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Além disso, é importante ressaltarmos que, de acordo com a função trigonométrica, seno, cosseno e tangente, o sinal positivo ou negativo dos quadrantes se altera. Abaixo, observamos também o plano cartesiano, que está dividido em 4 partes chamadas de quadrantes. Essas partes são essenciais para a construção de gráficos e o entendimento de situações e problemas. Obrigada pela atenção!